sou o professor Reynolds, engenheiro civil e sanitarista, com mestrado e doutorado, aposentado da Universidade Federal da Paraíba e da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, CAGEPA, e projetista autônomo na área de saneamento. Estamos apresentando um curso completo sobre sistemas de abastecimento de água, dando continuidade à videoaula de número 003, parte 6, que trata sobre mananciais e captações. E nesse momento, trabalhando, discutindo sobre a unidade de manancial, né? Manancial que é categorizado, classificado basicamente em 3 tipos: mananciais oriundos de precipitação atmosférica, né, ou mananciais atmosféricos, mananciais subterrâneos e os mananciais de superfície. Aliás, as três categorias têm origem nas precipitações, né, atmosféricas. No nosso caso, no Brasil, basicamente da chuva, né, pluviometria. E já estudamos os do tipo atmosférico e os subterrâneos, né? Os aquíferos subterrâneos, os lençóis de água subterrânea, a parte de hidrologia e hidrogeologia. E iniciamos os mananciais superficiais, né? Até estudarmos, inclusive, as captações em águas superficiais, em mananciais superficiais, captações ditas diretas, né, sem a necessidade de obras de regularização de vazão. Agora vamos dar prosseguimento a esse assunto, considerando aquele tipo de obra necessária para regularizar uma determinada vazão, né? Quando implantar essas barragens de regularização ou acumulação. Então esse é o assunto, né? Relembrando rapidamente, só para situar de novo, né, no início dessa aula, o ciclo hidrológico, que é a movimentação da água na natureza, né, e rapidamente como essa movimentação ocorre com o consequente deslocamento da água, formando os mananciais na natureza, né? Normalmente esses ciclos hidrológicos a gente inicia com a fase de evaporação da água dos oceanos, né, que ao alcançarem as camadas mais altas na atmosfera, formam as nuvens. Essas nuvens são impelidas pelos ventos para o interior dos continentes, onde elas vêm a condensar e precipitar sob várias formas, né? Chuva, neve, granizo, geada, etc. Aqui para a gente, basicamente consideradas as precipitações em forma de chuva. Essa chuva, quando atinge a superfície da Terra, uma parte vai infiltrar nas camadas do subsolo e formar os lençóis de água subterrânea. Outra parte vai evaporar diretamente, né, do próprio solo ou através das plantas e animais, através da evapotranspiração. E uma outra parcela vai escoar pela superfície, formando os mananciais superficiais. Todos esses mananciais vão se deslocar, né, retornando, vamos dizer, à origem nos oceanos. Os mananciais subterrâneos, formando os lençóis de águas subterrâneas, que a gente já estudou, com suas características, mas se deslocando a baixa velocidade, em retorno, alcançando
no final os oceanos, né? Fechando o ciclo aí dessa parcela da água. A mesma coisa vai ocorrer com a água de superfície, né? Que vai escoar, formar os mananciais superficiais, os rios basicamente, que se deslocam, a água se desloca nesses rios e volta também ao oceano, né? Fechando o ciclo hidrológico e mostrando a origem e os tipos dos mananciais disponíveis, que são as fontes produtoras de água, de onde a gente vai buscar captar essa água para atender aquela necessidade, aquela demanda estimada, determinada já como vazão máxima diária no final do plano, no alcance do plano, no horizonte de projeto, para atender a cidade em questão, né? Está sendo estudada, projetada, a ampliação do sistema. Ou seja, se determina a necessidade de água, a vazão máxima diária, no fim do plano, né? E vai buscar o manancial nas proximidades, na região, o que tenha capacidade indicada, capacidade para atender aquela demanda, aquela vazão máxima diária. Então vai fazer uma pesquisa dos mananciais próximos, considerando distância para a cidade, desnível geométrico, acesso, enfim, fazer uma pesquisa para escolher o manancial mais econômico, né, para atender aquela comunidade, aquela cidade, aquela população no futuro, e que também ofereça condições sanitárias adequadas, né, de acordo com as indicações da norma de projeto para sistemas de abastecimento de água da ABNT. Então, vamos dar continuidade ao escoamento superficial, aos mananciais superficiais, para estudar especificamente o projeto, dimensionamento, a aplicação de barragens de acumulação ou regularização para captação de obras, para captação de águas de mananciais superficiais, né? Então, relembrando também, né, mas é importante fazer porque o escoamento superficial, né, que a gente já iniciou, ele depende de alguns fatores climáticos e fisiográficos, né? Isso a gente viu, vou passar aqui bem rápido para relembrar, porque é o início desse outro, essa outra questão da barragem. Então é importante relembrar esses fatores, esses parâmetros, essas considerações principais, né? Então, sob o ponto de vista climático, né, como fator climático, se considerar a intensidade e a duração das chuvas na bacia hidrográfica, né? A base dos mananciais superficiais é a bacia hidrográfica, a base física, né? A água que precipita nessa área dessas bacias, uma parte vai escoar superficialmente e vai formar os mananciais superficiais, né? Os rios, basicamente. E os fatores fisiográficos, que são a área, a forma, a capacidade de infiltração, o solo, a topografia da bacia, né? São os fatores fisiográficos que também interferem nos afluxos que vão ser formados gerados a partir das precipitações pluviométricas. As grandezas que caracterizam o escoamento: vazão, coeficiente de escoamento superficial, fundamental, né? A gente já falou, mas esse é um parâmetro realmente muito importante, mas talvez mais difícil de ser avaliado, porque
ele depende, né, de uma série de outros fatores ligados às características do solo da bacia, né? O solo mais impermeável, o solo mais permeável, que absorve mais, que infiltra mais a água da precipitação, ou menos, cobertura vegetal, inclinações da topografia da bacia, do próprio curso d'água, do rio, extensão da bacia, forma da bacia. Isso são muitos elementos, muitos fatores que influenciam, né, na transformação de parte da chuva em vazão, né? Parte da precipitação pluviométrica em afluxo, em vazões no rio, na seção considerada, né? Outros fatores também importantes, tempo de concentração, né, o tempo que decorre entre o início da precipitação na bacia e a afluência, a chegada na seção considerada da bacia, né, do afluxo, né, das vazões. Quer dizer, a precipitação, ela, quando começa a ocorrer e que atinge o solo, como a gente falou, uma parte infiltra, outra evapora e outra vai fluir. Só que essa parcela que vai fluir, escoar pela superfície, né, vai levar um tempo para chegar na seção da bacia considerada desde o início da bacia, ou seja, desde os pontos mais remotos, mais afastados da seção, desde a origem, as nascentes do rio que está sendo estudado aí nessa bacia hidrográfica. Então, daí que essa água de precipitação atinja toda a água que está sendo, a parcela da água que está sendo precipitada atinja a seção, ela demora um certo tempo. Nesse tempo, aí sim, decorrido desse tempo, toda a área da bacia vai estar contribuindo para aquela vazão naquela seção, né? Esse é o tempo denominado de tempo de concentração, né? O tempo de recorrência para determinados eventos, seja para chuvas, né, ou vazões, é aquele tempo que decorre da repetição de uma chuva com aquelas características determinadas, ou a vazões com aquelas intensidades, com aqueles valores determinados, né? Quanto tempo decorre historicamente uma vazão num determinado curso d'água, numa seção considerada de tantos metros cúbicos por segundo, né? E quanto tempo passa para essa vazão se repetir naquele valor, né? Ela é o maior. Então esse é o tempo de recorrência, né? Muito importante, porque, por exemplo, vazões de máxima enchente que ocorrem uma vez a cada 100 anos naquela seção, né, pode ser usada para dimensionar uma estrutura hidráulica que tem um risco determinado relativo a uma chuva daquela, a uma vazão daquele nível, daquele porte, daquela dimensão, né, que vai alagar determinada área, que tem um risco de acordo com o nível de alagamento que pode ocorrer naquele setor. Então, de acordo com o risco, populações, por exemplo, barragens com estruturas de sangramento, de vertedouros que têm a jusante populações residentes de um determinado porte, né, instaladas, habitando numa área que vazões de cheia superiores a determinado valor vão atingir essas áreas
habitadas, né? Então, colocando em risco até a vida daquela população. Então, num caso desse, o tempo usado, tempo de recorrência, vai ser um tempo muito alto, né? Quanto maior o tempo para uma vazão se repetir, maior, claro, é o valor daquela vazão ou daquela pluviometria, né? Que vai gerar as vazões e, consequentemente, o risco se reduz. Então, uma barragem, por exemplo, desse tipo, né? de acumulação para regularização de vazão, e que tem uma população com esse nível de risco, né? Uma cota que numa cheia com aquela vazão vai ser atingida diretamente, então o extravasor dessa barragem e as medidas de segurança vão se referir a um período de recorrência, por exemplo, de 1000 anos. Vai ser dimensionada a estrutura de sangramento dessa barragem para uma recorrência, uma vazão de cheia que ocorre uma vez a cada 1000 anos. Né? Já se é uma barragem que não tem uma população residente numa área de risco dessa, né, para ser atingida por uma cheia, pode o valor dessa vazão de cheia, para ser considerada, ter um período de recorrência muito menor, vamos dizer 100 anos, né? Que aí não vai estar colocando em risco, caso essa cheia seja ultrapassada, essa vazão de cheia, não vai colocar em risco uma população que não está ali exposta. Esse é o conceito da questão, né, de tempo de recorrência, né? Quanto em quanto tempo ocorre uma vazão ou uma precipitação, né, em valores iguais ou superiores àquele determinado, né, para servir de base, né, para dimensionamento de estruturas hidráulicas, né, de captações, de barragens, etc. Né. Então esses são vamos dizer, as grandezas mais frequentemente consideradas, né? O que é o hidrograma ou a hidrógrafa, que é um gráfico, né? Uma representação gráfica da variação da vazão em relação ao tempo, numa determinada seção, né? Um gráfico representativo da variação de vazão, né, com o tempo, a partir de uma dada precipitação, se medir, se observar as vazões que vão ocorrer, né, a partir daquele início. Então se traça esse gráfico, né, essa representação gráfica, de como varia a vazão em relação ao tempo, a partir, claro, das precipitações, né? As medições de vazão, né? Como a gente determinar as vazões que passam naquela seção ao longo do tempo, que são muito variáveis nos rios, né? Nos cursos de água, nas bacias hidrográficas, nas seções das bacias hidrográficas, a vazão varia muito, né? Na região do semiárido nordeste, basicamente, né? Os rios são, na sua maioria, temporários. Eles secam completamente. Cessou a chuva, né? Depois de um pouco tempo, né? De algum mês, 2 meses, 3 meses, acaba o fluxo de água, seca completamente. Porque o rio não tem nessas áreas uma contribuição de base, né, constante, perene, que é alimentada pelos lençóis de água subterrânea, né, essas vazões de base, a parcela da água que infiltra, que surge, né, nos vales, né, onde fluem os rios. Então, na maior parte das regiões do Brasil, os rios são perenes, diminui muito a vazão no período
de baixa pluviosidade, né, de baixa pluviometria, mas não secam, porque essa vazão de base alimenta e mantém o fluxo do rio. Já em algumas regiões do Nordeste, né, do semiárido nordestino, uma grande parte da área do semiárido, os rios secam completamente. Né? Então a vazão vai de zero à máxima enchente. A vazão máxima enchente, que tem em função do tempo de recorrência, né, que a gente falou, podem ser vazões muito elevadas, né? Porque as precipitações variam também muito, né? Então, para se projetar qualquer estrutura de captação, é necessário proceder um estudo de vazões que escoam naquela seção, a partir de dados históricos, se houver, né, que é o ideal. Você tem dados de vazões medidas historicamente, e aí você vai aplicar alguma metodologia para projetar esses dados em função que cada vazão daquela que vinha ocorrendo e que foi medida e tinha uma correspondência com precipitação pluviométrica, né, e na bacia. E aí você pode utilizar alguma metodologia para extrapolar esses dados para um tempo futuro, né? Mas essas informações de medição de vazão muitas vezes não estão disponíveis, né, para aquela seção e muitas vezes nem para bacias vizinhas, próximas, né? Não tem dados de medição de vazão registrados. Então, nesses casos, o ideal é que se instalasse algum dispositivo para medir as vazões, mas precisaria ter um período relativamente longo, né, de medição direta de vazão, para poder estabelecer relações e extrapolar essas tendências, né? As medições de vazão, que em algumas seções existem há muito tempo, né, tem dados históricos de um longo período, né, por exemplo, seções que estão onde foram construídas barragens hidrelétricas, né? Então, isso já há muito tempo que instalaram medidores de vazão nessas seções e se possui dados históricos. Então, em alguns casos, existem essas informações. As medições de vazões que geraram esses dados históricos, quando eles existem, são realizadas basicamente através de vertedores instalados na seção, né? Vertedores de vários tipos, e de molinetes. Vertedor para pequenos córregos e riachos, né, porque apresentam uma certa dificuldade de instalação, né, e os molinetes, que são equipamentos, né, que existem de várias, vamos dizer, capacidades, né, para medir vazões de menores para vazões maiores, mas são equipamentos que são que medem a velocidade da água do rio, né, em várias alturas. E aí tem uma metodologia para você estabelecer uma velocidade média ou por segmento, por setor, por subárea da seção transversal do rio. E a partir da definição da velocidade e determinando a área, né, transversal da seção, por topografia, batimetria, dependendo do porte do rio, etc., né? Então você tem a vazão, né, a partir da velocidade medida e a área da seção transversal, né? Essa é a forma mais utilizada, né? Existem outras, tanto mais simples como mais complexas, para a determinação de vazão do rio numa determinada seção.
E quando não tem essas vazões, medidas históricas, como se pode proceder à estimativa, nesse caso, que não vai ser medida, da vazão, a partir de dados de chuva, né? Porque a medição direta da vazão, se você for realizar, precisaria de um tempo relativamente longo medindo para gerar dados, né, suficientes para se fazer um estudo a partir dessas informações de vazão direta, né? Então, o que se vai tentar ou vai realizar é estimar essas vazões através de dados de chuva na bacia, que aí são dados muito mais que ocorrem muito mais, né, com muito maior frequência. Na maior parte das regiões do Brasil existem dados, pluviômetros e até estações pluviométricas, estações meteorológicas que contêm aparelhos para medição de altura de chuva, né, de pluviômetros, de alturas de evaporação, evaporímetros. Então, velocidade de vento, tem estações bastante completas, ou pelo menos dados de pluviometria, né, de um período histórico razoável, né? No Brasil, alguns órgãos, ao longo do tempo, instalaram grande parte das bacias brasileiras, né, esses dados. Então, dados de chuva são mais fáceis de se levantar, né, de se obter. E como fazer para, a partir da altura de chuva, da informação da chuva, estimar a vazão que vai ocorrer na seção daquela bacia hidrográfica, né? A chuva na bacia, qual a vazão que ela vai gerar, né? A gente sabe que as vazões são geradas a partir das precipitações pluviométricas. Então, existem vários métodos, fórmulas e processos, né, para se fazer essa conversão de altura de chuva em vazão numa seção de uma bacia, né? A fórmula racional, né, que é a mais talvez divulgada e conhecida, que relaciona a vazão a um coeficiente, chamado de coeficiente de escoamento superficial, C, com a altura de chuva e com a área da bacia hidrográfica, né? A gente sabe que a altura de chuva precipitada na bacia vezes a área da bacia vai dar um volume, né, de chuva, um volume de água, né, determinado. Uma parcela desse volume de água vai escoar e vai virar vazão, fluxo de água no rio, na seção lá considerada, né? Ou seja, o C, coeficiente de escoamento superficial, ele relaciona a água escoada naquela seção num determinado tempo com a água precipitada naquela mesma bacia no mesmo tempo, né? Então, ele exprime justamente que porcentagem de água, né, se transformou em escoamento superficial daquela total precipitada, né, daquele volume total precipitado. Esse coeficiente pode e deve, sempre que possível, ser determinado experimentalmente, né, ser medido num determinado período de tempo, a vazão escoada, o volume de água escoada naquele tempo, a vazão vezes o tempo, relacionado com o volume precipitado, o volume de água, a altura de água de precipitação, vezes a área, né, da bacia. Porém, há várias, vamos dizer,
observações que devem ser feitas no uso desse coeficiente, né? Que, por exemplo, ele não é uniforme para toda a bacia, né? Tem partes da bacia que tem uma cobertura vegetal maior ou menor, tem partes da bacia que tem uma declividade maior ou menor, gerando um tempo de escoamento, um tempo de concentração diferente, né? Declividades diferentes. Então, tem muitas características da área da bacia, principalmente para bacias de diferentes tamanhos, né? Que tem um C que pode variar bastante, né? Então, consiste, claro, numa simplificação se admitir um coeficiente de escoamento superficial único para a bacia, admitir, num caso desse, que a altura pluviométrica é uniforme também em toda a bacia, naquele tempo, né? E assim por diante, que levam a essas observações de cuidados com a utilização da forma racional, né? Mas, de qualquer maneira, a forma racional é muito usada e para bacias de menores dimensões apresenta resultados bastante satisfatórios, né? Então, se recomenda, por exemplo, que para a bacia com menos de 1,5 km, 1,5 km² de área, pode usar a forma racional com bastante segurança, né? Mas existem outras fórmulas empíricas, a partir da hidrógrafa unitária, né? Que é a hidrógrafa é resultado do hidrograma, que a gente já falou, né? Que é a representação gráfica da variação da vazão em relação ao tempo. Então, a hidrógrafa unitária, que é a hidrógrafa resultante do escoamento superficial de volume unitário, né? E você, determinando essa hidrógrafa unitária, pode aplicar para extrapolar para outras alturas de chuva ao longo do tempo, né? E obter resultados interessantes que estão relacionados com o hidrograma daquela bacia, naquela região, naquela área, né? Naquela seção. Ou a hidrógrafa unitária sintética, que estabelece correlações com a hidrógrafa unitária, né? Então, essas são formas de estimar as vazões a partir de dados de chuva, né? Uma outra forma de trabalhar é através da modelagem hidrológica. A modelagem hidrológica que consiste na conexão de equações que representem processos associados dentro do ciclo hidrológico, né? Ou pode ser definida como uma representação matemática do fluxo de água e seus constituintes, ou seja, é uma formulação matemática, né? Uma fórmula matemática, uma equação que vai relacionar os vários fatores que interferem na transformação da chuva em vazão, né? Através de a determinação parcial de cada um desses fatores, né? Seja através de observações diretas ou através de outras fórmulas matemáticas, né? Outros modelos para a determinação daquele fator específico, né? E no fim, essa formulação matemática é aplicada, né? Tem vários programas hoje, né? Hoje já há um tempo disponíveis de modelos hidrológicos, como o ASUMOD, né? O MODAC, o Tank Model, o SWAT, né? Só para citar alguns aí mais divulgados, que fazem essa aplicação, né? Porém, esses modelos, cada vez mais aplicados devido a seu desenvolvimento, né? Precisam seguir uma certa também metodologia e orientações para se chegar a resultados
bons, né? Satisfatórios. Essas etapas do uso dos modelos de chuva-vazão são basicamente relacionadas como a escolha ou formulação do modelo, como a gente viu aqui alguns exemplos, tem muitos modelos aí hoje disponíveis, você precisa analisar e escolher entre a variedade que existe com as suas condições e características daquele local que você vai estar estudando, está trabalhando, né? Então, escolha do modelo, a calibração dos parâmetros que compõem o modelo, aqueles parâmetros que eu falei, né? Que compõem o modelo, que o modelo relaciona vários parâmetros, né? Interligados de alguma forma e que na formulação matemática vão resultar numa transformação de um dado de chuva em vazão, né? Então esses parâmetros precisam ser estabelecidos e calibrados para aquela bacia específica. Além disso, validar o modelo, ou seja, depois de calibrar os parâmetros, aplicar o modelo e comparar com um dado real, né, para validar o modelo. Quer dizer, a previsão do modelo aplicado naquela condição resulta numa vazão X e vamos medir a vazão naquela situação, com aquela precipitação ou semelhante e verificar o grau de validação, né, de aproximação de um dado do outro, né, que deve ser o mais próximo possível para validar o modelo, para aquela região, para aquela situação, para aquela bacia, com aqueles parâmetros, né? Aquele modelo representa a realidade, a transformação da chuva em vazão naqueles valores, né? E aí aplicar o modelo, né? Então, essas são as observações relativas ao modelo. Então, como definir qual método usar para determinar vazões, né? A gente já mais ou menos definiu isso, né? Função da disponibilidade de dados, das dimensões da bacia, em seguida como escolher o modelo que pode aplicar, os métodos de cálculo disponíveis para a previsão de enchentes. Então isso a gente já viu e mais ou menos agora deu uma resumida, né? Esse gráfico aí é um hidrograma, né, que relaciona aqui, ó, as vazões com o tempo, minutos no caso, né, e as precipitações que estão registradas aqui, ó, né? A escala das precipitações estão aqui, de zero no sentido negativo aqui, e as vazões nesse eixo, né, e o tempo em minutos no eixo do X, né? Então, o hidrograma apresenta esse daqui, né, esses dois, que são em vermelho para uma bacia de 75 km², e o verde para uma bacia de 25 km², com o mesmo ietograma, com a mesma distribuição de chuva nesse período, né? Com as mesmas chuvas, para as mesmas chuvas, em bacia diferente, o resultado das vazões, né? Esse é um aspecto típico, né, de hidrograma, que a chuva inicia e depois de um certo tempo as vazões vão se elevando, né, à medida que a chuva precipitada vai chegando, abrangendo toda a bacia até a seção considerada, e aí até atingir um valor máximo, né, quando toda a bacia está contribuindo para aquela seção, né, e a partir daí que a chuva foi reduzindo e parou, né, as vazões vão diminuindo, né, até voltar a um nível aqui inicial, né,
que pode ter um certo valor, dependendo do rio, considerado, da seção. Pode ter uma vazão de base, né, constante, perene, que tem um certo valor, ou pode ser muito baixa essa vazão, ou até não existir, como nos rios temporários, que a gente já se referiu. Para uma bacia menor, mostra realmente a correlação, né, que gera vazões menores, né, inclusive a vazão de pico aqui, ó, bem inferior àquela da bacia de 75 km². Né? Essa é uma imagem boa para a gente visualizar, né, como essas vazões variam em função das chuvas. Vazão nos rios são determinadas a partir das precipitações pluviométricas. A chuva gera as vazões de escoamento superficial. Né? Os modelos chuva-vazão são utilizados para estudo do comportamento. Né? A gente já falou. Bom, aqui a gente apresenta algumas imagens de barragens, né, para firmar bem essa visualização dessa obra, né, de engenharia de captação de água superficial, que pode ser feita em vários materiais, ser construída em vários materiais, né, ter características diferentes de uma para outra, né, de perfil, inclusive, mas a função, a finalidade é a mesma, né, barragens de acumulação e regularização de vazão. Né, ela pode ter o objetivo de regularizar a vazão. No caso, por exemplo, de abastecimento de água, né, se o rio tem uma vazão mínima menor do que a vazão máxima diária, que vai ser captada em alguns instantes, em alguns períodos, o rio que está passando tem uma vazão menor do que a que eu preciso tirar, porém, no ano, ou ao longo do tempo, né, a vazão média dele é maior do que a máxima diária, que vai precisar retirar, então eu construo uma barragem, né, que vai acumular a parte, o volume excedente de água durante um período de chuva na bacia, né, que vai chegar aqui uma vazão maior do que a que eu preciso tirar, então vai sobrar água, eu posso acumular uma parte dessa água, e na hora, nos períodos de chuva inferior, né, aquela que vai gerar uma vazão mínima, uma vazão aqui menor do que a que eu vou retirar, eu tenho água acumulada suficiente para regularizar uma vazão máxima diária, no caso, né, que eu preciso tirar o tempo todo. Nos períodos em que a vazão que está chegando é menor do que a retirada, a barragem está enchendo. Nos períodos em que a vazão de retirada é maior do que a vazão que está chegando, né, a barragem está secando, está baixando. Ela faz esse papel, tem esse objetivo, tem esse desempenho igual, né, ou semelhante aos reservatórios de distribuição na cidade, que faz o inverso, né, e que a gente já estudou em outra aula. Reservatório de distribuição, um dos objetivos, uma das formas de funcionamento do reservatório de distribuição é porque a vazão que chega no reservatório é constante, né? É como a que vai sair da barragem para atender a cidade, né? A vazão máxima diária de fim de plano de produção constante, vou tirar 24 horas por dia aquela vazão. E vai estar chegando na barragem uma vazão variável do rio. Né? No caso do reservatório de distribuição, vai estar chegando no reservatório uma vazão constante e vai estar saindo para a rede de distribuição uma vazão variável, que pode se aproximar de zero durante algumas horas da noite, né, do dia, e chega a valores máximos, né,
em algumas horas das 24 horas do dia. Né? Então, o reservatório de distribuição vai fazer esse papel. Né? Na hora que está chegando no reservatório, a vazão constante, maior do que a que vai estar saindo para a cidade, o reservatório vai estar secando. Ou seja, vai fazer uma compensação, né, entre as vazões, no caso da barragem, nas vazões afluentes e a vazão efluente constante máxima diária do fim do plano para abastecer a cidade. Né? Então, que volume de água a barragem deve ter capacidade, né, de armazenar, por isso que ela também é conhecida como reservatório, né? Reservoir em inglês, né? Os reservatórios de água. Né? A barragem é a obra que barra o rio, né? Secciona o rio nessa seção. Mas o lago formado é um reservatório, que nesse caso de abastecimento de água vai precisar regularizar uma vazão que eu posso tirar o ano todo sem problema. Se não fosse a barragem, eu só ia poder tirar uma vazão um pouco menor do que a mínima diária que vai passar aqui na seção do rio, né? E que é muito menor do que aquela que eu posso regularizar com uma obra de barramento, né, que forma o lago de acumulação. Entenderam? Essa é a função da barragem de acumulação ou regularização. Ela precisa acumular um certo volume d'água para regularizar uma vazão de retirada. As barragens normalmente, e principalmente as de maior porte, são construídas, projetadas para regularizar uma vazão destinada a múltiplos usos, né? A irrigação, né, de áreas ajusantes, geração de energia, enfim. Se tem isso em vista, né, cada vez mais, na construção dessas estruturas caras, né, mas que podem vir a atender várias finalidades, vários objetivos, né, como de fato ocorre nessas últimas secas que ocorreram no Brasil, forte, né? Alguns lagos formados por barragens grandes, no sul inclusive, né? Que tiveram seus níveis muito rebaixados, mostraram problemas grandes, né, de várias naturezas que eram resolvidos pela água acumulada nas barragens, né? Como turismo, né? Tem hotéis e outras áreas de fluxo turístico, né? No lago, seja para pescar, para passeio, etc. Né? Produção de energia, né? Que aí houve a necessidade da entrada das termoelétricas, né? Suprir a deficiência da produção de energia daquelas barragens, né? Abastecimento de água e assim por diante. Então, no caso que a gente está estudando, a construção, a implantação de barragens para regularizar vazão de captação para abastecimento público, né? Sistemas de abastecimento de água de uma cidade ou várias cidades. Essa outra imagem aqui de uma barragem na Paraíba, né, da barragem de Farinha, sangrando, né, ou seja, vertendo. Né. A barragem tem essa estrutura sangradouro ou vertedouro, né, construída em uma ombreira num lado, no outro, na estrutura principal da barragem, mas esse vertedor, né, ou sangradouro é fundamental para estabilidade da obra, né, da
da barragem propriamente dita, porque o lago aqui, ó, o rio, está chegando com a vazão variável. Se vier uma vazão de cheia, daquelas que a gente já falou, né? E o lago já estiver com um certo volume acumulado, essa vazão de cheia vai chegar, e se ela não tiver uma estrutura dessa, um sangradouro, para ela passar, atravessar a barragem e continuar no leito do rio, né? Se esse sangradouro não tiver sido bem dimensionado para dar passagem a essa vazão de cheia, né? Essa água vai subir, se acumular mais, até ultrapassar, né, o coroamento da barragem, propriamente dito. E aí a água vai transbordar por cima da barragem, comprometendo, né, a própria barragem, a estrutura de barramento, né? Mesmo aqui nesse caso que é em terra, né, a estrutura da barragem, ela rapidamente tem sua estabilidade comprometida, né? Então o sangradouro ou vertedouro é fundamental, né, em qualquer barragem de acumulação ou regularização de vazão, né? Ele pode estar situado, como eu falei, numa lateral, numa ombreira, no outro, em outro ponto mais baixo aqui e circundar, né, a área, mas ele é fundamental para a água dar vazão ao excesso de água que chegar num determinado período e que não tem mais como ocupar o lago formado pela barragem, tá? Tem que ultrapassar a barragem em si e prosseguir no leito do rio, né? Essa aqui é uma imagem assim icônica, né, como se diz, tem em todo lugar nos sites relativos a barragens, a rios, etc., né? A americana é uma das barragens mais altas, né? E também com múltiplo uso, né, para geração de energia, a irrigação do vale aí na Califórnia, né? Enfim, a barragem é muito conhecida e já antiga, né? Essa aqui é uma imagem de uma barragem que eu achei muito importante destacar, né, apresentar, porque ela tem a estrutura mais usada para captar a água da barragem, do lago da barragem, para fazer a captação da água, né, e tirar essa água para levar para a cidade. É essa estrutura chamada de torre de tomada, que a gente apresentou um desenho, estava muito ruim a imagem, né? Mas ela é uma torre, ó, né, implantada aqui no lado de montante da barragem, na área mais profunda normalmente, né? E é ligada ou à barragem em cima, né, ou a uma área de cota mais alta nas margens aqui do lago, para dar acesso ao pessoal de operação e manutenção. Então essa torre vai até o fundo e ela tem várias janelas, né, na estrutura, dotadas de válvulas ou comportas, né, que são manobradas para dar acesso à entrada da água do lago na torre. Então essa água, se a comporta que está aqui nessa altura aqui do nível, né, da torre, embaixo da água, for aberta, então essa água vai entrar na torre pela comporta ou pela válvula que tiver aí, na parede da torre, cair dentro da torre, e lá embaixo da torre, no fundo da torre, vai ter uma tubulação, né, que vai atravessar a barragem, ou vai, por gravidade, claro, né,
a um ponto na margem aqui da barragem, onde vai haver uma estrutura de bombeamento, né? Ou se for um local mais baixo do que o lago, pode ir por gravidade até certo ponto, enfim, vai captar a água da barragem para o abastecimento de água, tá? Vai captar a água do lago formado pela barragem, né? Uma torre de tomada, essa estrutura. Claro que pode essa captação ser feita, como a gente já viu em aula anterior, né? Por exemplo, ser captada essa água através de um flutuante, uma estrutura flutuante colocada aqui no lago, né? Com bombas sobre o flutuante, bombeando através de uma tubulação flexível, através de uma estrutura qualquer para a margem. Pode ser feito através de uma captação, uma torre na margem, né? Escavada na margem até um ponto mais inferior, né, ao lago, a água do lago, e captar. Pode ser feito diretamente através de uma tubulação atravessando a barragem, né? Essa aqui é um desenho, né, de uma barragem que é interessante porque mostra bem essas diferentes estruturas da barragem de acumulação ou regularização, né? Então, aqui a barragem propriamente dita, né? O sangradouro ou vertedouro, nesse caso na margem, né? Então, quando a água atinge um nível superior a esse do sangradouro, né? Do vertedouro, do sangradouro, ela escoa o excesso por aqui, né? E vai encontrar e continuar no leito do rio existente, né? E se não houver essa estrutura e a tomada d'água que atravessa aqui a barragem, né, para captação, for insuficiente, que normalmente vai ser para uma vazão de cheia, né, que é uma vazão muito superior à vazão de captação, então não vai dar vazão para essa cheia que chegue na barragem, e não havendo o sangradouro, o vertedouro, essa água acima da capacidade do sangradouro, que se houvesse, né, ela vai ultrapassar a barragem, né, e vai transbordar por cima da barragem, comprometendo a estabilidade da barragem. Tá? Aqui é uma estrutura de captação, né, que vai lá para baixo do lago e atravessa a barragem em tubulação, normalmente, né, ou em galeria, né, dependendo das dimensões dessa tubulação, para atravessar a barragem, né. Tanto serve essa estrutura para captar água para o abastecimento, como serve para, ela é dotada de válvula, né, como para descarregar água de fundo do lago periodicamente, né, para dar limpeza aí nas impurezas acumuladas, depositadas no fundo do lago, como para baixar mesmo o nível do lago que estiver muito alto, tá, no período de inverno, enfim, para manobrar, né, operar a barragem como um todo. Tá? Então, aqui essa vista está bem interessante para a gente compreender essa última parte da aula, que vai se referir à determinação da capacidade que a barragem, o lago formado pela barragem deve ter, né, para atender o abastecimento de água, para regularizar uma vazão necessária para o abastecimento de água. Então a gente vai determinar agora isso, né, que capacidade ela deve ter. Então, a cidade que vai ser abastecida esquematicamente, né, representada aqui dessa forma, nessa situação, e aí, determinada a vazão máxima diária, como eu falei antes, a gente vai pesquisar o manancial, né, mais próximo e em condições de atender aquela vazão. Do ponto de vista agora exclusivamente de água de superfície, né, água subterrânea a gente já estudou, e água atmosférica. Então,
Em água de superfície, a gente vai, a partir dessa vazão necessária, vai pesquisar quais são as bacias, os rios, os locais onde pode ser implantada uma estrutura de captação de água nesse rio que está passando nessa proximidade aqui da cidade, ou nesse outro, né? Dá como alternativa. Tem esses 2 rios aqui, com essas 2 bacias hidrográficas, né? Que podem oferecer condição de vazão suficiente para atender a cidade, ou mesmo que não seja de vazão para captação direta, mas através de uma barragem possa regularizar uma vazão suficiente, né, para o abastecimento. Então, vai se observar aqui as distâncias de cada uma para a cidade, o desnível geométrico de cada uma. Evidentemente que quanto maior o desnível, maior vai ser o bombeamento, maior o custo de energia. Vai ver, observar as condições sanitárias de cada bacia e de cada rio, né? Observar, por exemplo, energia elétrica, disponibilidade de energia, né? Mais próxima, porque provavelmente vai precisar de bombear, seja num caso ou no outro. Acesso, né? Estradas de acesso, vai precisar para construir uma estrutura dessa, ter acesso, ver qual é que tem acesso mais fácil. E assim por diante. Vai estudar essas alternativas e optar por aquela que oferecer mais vantagem no caso, né? Então, isso que a gente estava falando agora. Ó. Analise rios próximos, distância de local, qualidade da água, eletrificação, estrada de acesso. E através do balanço, define-se a melhor alternativa, né? Que balanço é esse? É que a gente vai estudar agora. Quando, em qualquer ano hidrológico, da série histórica hidrológica considerada, o afluxo total, a vazão total, que vai chegar naquela seção daquela bacia que eu estou estudando, o afluxo total, é superior, é maior do que as retiradas totais, retiradas para abastecimento e para outros usos, se for o caso, né? A regularização é do tipo anual, ou seja, eu estou entendendo que eu preciso regularizar uma vazão. A vazão mínima, aí no caso, é menor do que a necessidade de captar, né? A necessidade de captação. Então, a vazão mínima é menor, mas se em qualquer ano o afluxo total é maior do que as retiradas, eu posso fazer uma barragem para regularizar uma vazão do tipo dita anual. Por quê? Ela vai transferir ou acumular água no período de inverno, de chuva, né? O período de inverno para a gente aqui é correspondente a período de chuva, né? Mas o período de chuva, em qualquer área, qualquer região, para o período seco, dentro do mesmo ano hidrológico. Então eu vou analisar pelos dados disponíveis passados, né? Seja de medição direta ou não tendo de medição, de determinação de vazões a partir das chuvas que ocorreram na região, na bacia, naqueles anos passados. Então eu vou verificar se naquela série histórica considerada o afluxo total, ou seja, as vazões totais, foram superiores às retiradas que seriam feitas agora com esse valor de vazão de captação, né? Se a vazão que passa na seção é maior durante todo o ano, como disse a norma naquele outro documento que a gente mostrou na aula anterior, né? A norma de projeto de captação de água de superfície, assim também diz, né? Da mesma forma similar. Vazão em qualquer dia do ano é maior do que a retirada em qualquer dia do ano, durante todo o ano,
Então, nesse caso, não precisa de barramento nenhum, de estrutura nenhuma de barragem para regularizar a vazão, porque em qualquer dia do ano eu tenho uma vazão disponível maior do que eu vou retirar, né? Então, não preciso. Se no ano a vazão total que vai passar ali durante o ano é maior do que as retiradas totais, mas se em alguns dias do ano ou em algum período do ano, né, o afluxo for menor do que as retiradas que eu preciso fazer, então eu preciso fazer uma barragem, né, para acumular água de tal forma que eu regularize uma vazão durante todo o ano, menor do que o total que vai chegar ali, que é o afluxo total do ano, né? Então, essa regularização, que é a mais utilizada, né, e recomendada, é a chamada regularização anual. A gente vai tirar excessos de água acumulada na barragem durante alguns meses do ano para transferir para outros meses no mesmo ano hidrológico que tem um déficit. Então eu estou transferindo água dentro do mesmo ano, de um período de chuva para um período de seca, né? Para um período de deficiência, dentro do mesmo ano. Vou acumular aquele excesso no período de chuva e vou transferir aquele valor deficitário, de déficit, durante aquele período seco, né? Vou transferir o valor de sobra no período de chuva para cobrir o déficit que vai acontecer no período seco, tá? No mesmo ano hidrológico. Então essa é uma barragem de regularização anual, porque a regularização da vazão se dá ao longo de um ano, no mesmo ano hidrológico, né? Eu consigo compensar essa variação de vazão afluente na barragem, né? Então, esse é um volume que deve ser determinado através de um balanço hidrológico, né, que existe dentro daqueles modelos de determinação de vazão a partir de chuva, né, existe também o programa que vai, além de gerar a vazão, né, ao longo daquele período, vai considerar as retiradas também. Então vai gerar os afluxos, as vazões que vão chegar no lago, na barragem, e as vazões que vão sair, e fazer um balanço, né, entre esses valores, entre o afluxo que chega na seção e as retiradas, né, para ver como esse balanço se comporta e definir uma capacidade para compensar essa variação desse período seco para o chuvoso, né? Então, de uma forma bem simplificada, né, sem a apresentação de um modelo específico, a gente apresenta aqui um balanço para uma regularização desse tipo, anual, né? Constatado que naquela seção as vazões afluentes, o volume total das vazões afluentes do ano mais seco, né, do ano mais crítico, mesmo assim, as vazões totais afluentes superam as retiradas necessárias, né? Então, entretanto, em alguns meses daquele ano, vai haver um déficit, vai chegar a menos, o afluxo vai ser menor do que eu precisaria retirar. Então, eu vou fazer esse balanço através dessa planilha para determinar a capacidade necessária para regularizar essa vazão que eu quero, né?
numa regularização, voltando, anual desse tipo, né? Transferir água do período chuvoso para o período seco. Acumular o excesso no período chuvoso para cobrir o déficit no período seco. É isso. Tá? Então, essa planilha aqui, como eu falei, bem simples, né? Mas que dá uma ideia muito boa do que é um balanço. Você pode sofisticar, claro, aprimorar, melhorar, né? Subdividindo mais cada uma dessas parcelas, né? Com valores mais próximos da realidade, mais precisos, né? Mas aqui dá para se ter a ideia precisa do método, né? Do balanço, para eu chegar à necessidade que eu quero para uma barragem, né? Para a capacidade de uma barragem. Então essa planilha aqui, ó, vou trabalhar pelo menos os 3 últimos anos hidrológicos mais secos do período histórico disponíveis, né, de dados de chuva, com um modelo para transformar em vazão, né? Então eu tenho já determinado esses afluxos, as vazões que chegam na seção naqueles meses daqueles anos. Tá? Ano hidrológico é o ano que se inicia no início do período chuvoso e 12 meses em sequência. Tá? É o ano hidrológico. Ele não, dependendo da região, do local, ele não inicia em janeiro, como o ano civil. O ano hidrológico no início do período de chuva. Tá? Então, os dados de afluxo mês a mês, né, no ano hidrológico 1, determinado por alguma daquelas metodologias anteriores, né, que a gente já estudou, seja dependendo das dimensões da bacia, dos dados históricos disponíveis, etc., até modelos matemáticos. Então, eu tenho o afluxo mês a mês, né, daqueles anos. Mês 1, afluxo, tanto metros cúbicos por mês. Ano 2 e ano 3. Né? Cada ano, cada mês, com o seu volume de afluxo. Né? De água que chegou, afluiu para aquela seção. O volume de água evaporado naquele mês. Né? O volume de água evaporada. Né? Esse volume de água evaporada também deve ser determinado da forma mais próxima da realidade possível. Né? Se houve determinações, medições de evaporação na bacia, no período, né? Enfim, né? Saber quanta água vai ser evaporada mês a mês, naquele lago, no caso, na bacia hidráulica, no caso. Né? Mês a mês, ano a ano, dos 3 anos. Aqui o afluxo líquido. A quantidade de água afluente menos a evaporada. Né? Então, a diferença entre o afluxo que entrou naquela bacia, né? A quantidade de água que chegou na bacia hidráulica, no lago, e a quantidade de água que evaporou naquela mesma bacia hidráulica do lago. Né? Superfície do lago que vai ser formada. Isso resulta num afluxo líquido mês a mês. Né? Quantidade de água que vai chegar deduzida à evaporação. Mês a mês. O consumo, que é a vazão máxima diária por mês, né, que é constante, mês a mês, e a diferença entre o afluxo líquido e o consumo mês a mês, gerando um saldo ou um déficit naquele mês. Né? Em cada ano vai ter um período, em alguns meses com saldo, né? Aqueles meses
chuvosos e vai ter um período de déficit, né? Aquele período em que não tem chuva, né? Ou pouca, menor do que o afluxo, né? O afluxo sendo menor do que o consumo, gera um déficit, né? Então a gente vai ter para cada ano hidrológico uns meses com saldo, outros meses com déficit, né? No mesmo ano hidrológico. Esse é o resultado aqui da planilha. Colocando estes valores em um gráfico, né, a gente pode analisar só a partir da planilha. Mas se quiser visualizar a evolução disso, né, num gráfico, é só acumular esses dados da planilha em termos de volume, né, e determinar esses pontos no eixo dos Y relacionados com os meses do ano aqui hidrológico considerado, né? No caso, a gente vai ter um gráfico resultante com esse aspecto, né, em geral. Uma reta que é relativa ao consumo acumulado, que é a vazão máxima diária do fim do plano, que é constante, né, que a gente estabeleceu como a maior que vai ocorrer no final do plano e que deve ser satisfeita nessa época. Então, ela acumulando, é um valor constante e vai resultar numa reta aqui, né, com essa declividade. E essa curva que vai corresponder, iniciando aqui, como a gente falou, o ano hidrológico, no período do início das chuvas. Então, esse é o período que vai ter maior afluente, né, maior afluência de água. Então, ele é crescente aqui, acumulado, né? Então, está um período de chuva, então vai estar sempre crescente aqui os valores relativos a fluxo líquido, né? O afluxo líquido deduzido a evaporação, né? E esses valores vão se elevar até um certo ponto, onde a curva muda de declividade, né? E tem um ponto de inflexão aqui, onde os afluxos líquidos ainda crescem, né, mas com uma intensidade muito menor, né? Vai sendo vai apresentando valores de afluxo acumulado menores, né? Aqui, ó, esse valor até que chega num momento em que novamente a curva muda de declividade e retoma, né, no ano seguinte, né, que passou o período de escassez, né, de chuvas, e aí começa o outro ano hidrológico com afluxos líquidos crescentes e acumulados até atingir aquele outro mês de início de período de seca, né, de baixa precipitação pluviométrica, mas de qualquer forma, com esses valores acumulados, né, de afluxo líquido, a gente tem, nesse caso de regularização anual, a visualização bem evidente, né, de que durante todos os anos estudados, né, acumulados, sempre, em qualquer mês de qualquer ano, o afluxo líquido acumulado até aquele momento é superior às retiradas ou ao consumo acumulado. Ou seja, há um saldo, né, em qualquer momento. Sempre vai estar água sobrando, porque é acumulada,
né? Eu comecei a operar, vamos dizer, a barragem, no caso, de uma regularização anual, a partir do início do período chuvoso. Então vai estar chegando mais água do que eu vou tirando. Então vai estar sobrando água que vai sendo acumulada. Quando muda a situação e começa a sair mais água do que está chegando, mais a quantidade que estava acumulada segura, né, assegura um volume positivo sempre, né? Ou seja, em qualquer instante, a partir do início aqui, do início do período de chuva, eu vou ter uma curva que representa os afluxos líquidos acumulados sempre maior, superior do que a reta dos consumos. Ou seja, o afluxo líquido menos o consumo naquele mês, naquele instante, vai estar sempre positivo, vai ter sempre água sobrando, né? Verifica-se em qualquer instante que o afluxo líquido, afluxo menos evaporação, acumulado, é superior ao consumo acumulado. Isso que eu acabei de dizer. A represa deve entrar em funcionamento no início do período chuvoso, com ou sem reserva inicial. Porque o afluxo nesse período é maior do que a retirada. Não precisa nem ter reserva inicial, teoricamente, né? Porque vai estar chegando mais água do que eu vou estar tirando desde o início do período de chuva, né, para começar a operar. O estudo deve abranger os 2 ou 3 anos consecutivos mais secos dentro da série histórica considerada, né? Nesse gráfico aí, simplificado, a gente apresentou como 2 anos, né, consecutivos mais secos. Pode fazer o estudo de regularização anual até com 3 anos, 4 anos mais secos, quanto mais, como se diz, melhor, né? Mas o mais seco, 1 ou 2 já é suficiente para ter uma boa segurança da capacidade que deve ter a represa. A capacidade útil da represa é representada pela maior das ordenadas, tais como ED, determinadas pelas tangentes CD, traçadas paralelamente ao consumo, a reta de consumo AO, né? A capacidade útil da barragem, da represa, do lago, é representada pela maior das ordenadas, tais como ED. ED, maior dessas ordenadas daqui, que é o maior déficit acumulado. Vai acontecer nesse período, o maior déficit vai ser esse, né? Ou esse outro, esse, no caso aqui é menor, né? Nesse ano hidrológico aqui, o déficit D1, a ordenada é ED, representa o déficit nesse período, né? Esse período crítico, que é T1, que vai de C, onde houve a mudança de declividade da curva, né? A partir daqui, né, até aqui vinha aumentando o saldo, né? Porque eu comecei o gráfico a partir do início da chuva, né, do período de chuva. Então, durante esse período crítico, né, ocorreu, durante esse tempo T1, ó, considerando o intervalo de tempo T1, né, o período crítico, o afluxo total nesse período, que é EB menos CJ, EB, né, o afluxo líquido no período, EB até aqui, ó, o afluxo líquido, menos CJ, ou menos, aqui, ó, CJ, no caso aqui, ó, CJ, né? O afluxo daqui para cá, no final do período, até o final do período, é B, menos CJ, que é até o início do período, né? O afluxo líquido acumulado. Então, a diferença dos dois, né, vai dar o afluxo líquido, que vai ocorrer no período, F. F é o afluxo total, é F, e o consumo nesse mesmo período, DF.
o consumo, né, nesse mesmo período, T1, DF. Né? Aqui, ó, são triângulos semelhantes, né? Então, a gente tem que, por semelhança de triângulo, né? Isso aqui, DE, é o déficit ED, né? Que vai ocorrer no período considerado. Então, o que se deduz, se conclui, é que a represa, a barragem construída com capacidade correspondente ao maior déficit, que é D, no caso, nesse caso, assegura o consumo AO, porque em qualquer ano o afluxo total é maior do que a retirada total. Ou seja, se eu vou ter, no ano crítico, né, um déficit DE, mas tenho um volume acumulado no início desse período crítico, né, que pode superar, cobrir aquele déficit que vai ocorrer, ou seja, eu tenho um saldo acumulado maior do que o déficit que vai ocorrer na frente, né, então, quando chegar esse período, eu estou com esse saldo suficiente para atender aquele déficit que vai ocorrer naquele ano mais crítico, mais desfavorável. Tá? Ou seja, nessa regularização anual, né, repare, aqui na planilha também dá para a gente perceber isso, né? Quer dizer, eu vou ter no ano 1 os saldos mês a mês e os déficits mês a mês no ano 1, no ano 2 e no ano 3. Então, eu verifico qual foi o maior déficit, né? Aqui, em qualquer dos anos. Então, o maior déficit foi verificado nesse ano aqui, nesse período, né? Então, se eu construir a barragem com um volume, com uma capacidade de acumular um saldo, né, um valor maior do que esse déficit, quando esse déficit for ocorrer, eu estou com esse valor, com esse saldo guardado, né, no lago, acumulado, porque nesse ano em que vai ocorrer o déficit, eu tenho no início do ano hidrológico o período de chuva que vai acumular uma quantidade de água maior, né? Vai produzir um afluxo maior do que as retiradas totais daquele ano. Então, se eu construo a barragem, voltando aí para deixar isso bem claro, né? Se eu construo a barragem com uma capacidade correspondente ao maior déficit, como os saldos acumulados em cada ano hidrológico, mesmo no período de anos críticos, vai ser superior ao déficit, né? Por definição, por estudo dos dados históricos, então se eu faço a barragem com capacidade para acumular aquele saldo com valor igual a ou maior do que um déficit que vai ocorrer na frente, então como no início do período hidrológico, do ano hidrológico, eu vou acumular esse saldo, vou guardar esse saldo lá no lago, na barragem. Quando chegar o período com aquele déficit, eu tenho água guardada suficiente para cobrir o déficit, né? Esse é o princípio da regularização anual. Já na regularização plurianual, menos usada, maior risco, né? Mas que também pode ser usada, e aqui no Nordeste principalmente se usa, né? Porque muitas vezes a bacia naquela seção não apresenta condições para regularização anual, ou seja, regularização da vazão dentro do mesmo ano hidrológico, acumulando água no setor do período de chuva para cobrir déficits que vão ocorrer no período de seca dentro do mesmo ano. Na regularização plurianual, a situação é um pouco mais delicada, né? Mais
difícil, porque eu vou precisar cobrir déficits que vão ocorrer em um ano que é deficitário. Eu vou transferir água de um ano hidrológico para outro ano hidrológico, desde que na série dos anos sucessivos considerados a gente consiga cobrir esse déficit de um ano com água de outro ano. Na regulação anual, sempre, todos os anos, em qualquer ano, por mais crítico que seja, eu tenho água no total do ano maior, um volume maior, um afluxo maior do que o que eu vou retirar. Tá? Então eu vou transferir água de um mês mais crítico, ou alguns meses, para um outro mês dentro do mesmo ano. Né? Já na plurianual, eu preciso acumular água em um ano para transferir para outro, que vai ter um total de afluxo menor do que as retiradas. Essa é a planilha, né, que eu também posso fazer esse balanço para regularização plurianual através de uma planilha. Né? No caso, só um pouco diferente da anual, porque eu vou acumular água de um ano para o outro, para poder determinar a capacidade da barragem necessária para acumular essa água para transferir para o outro ano. Então, a planilha vai acumular, né? Vou fazer os afluxos mês a mês, do mesmo jeito que a outra, né? A evaporação, mês a mês, e determinar o afluxo líquido, mês a mês, e aí agora acumular os consumos, mês a mês, e de um ano para o outro, acumular, né, direto, aqui, ó, e acumular os afluxos líquidos aqui, obtidos nessa coluna, eu vou acumular nessa outra coluna, né? Também de um ano para o outro, uns 3 anos considerados aqui, acumular os valores de afluxo líquido, né? Somar um com o outro e acumulando aqui até o final, né? Desses 3 anos, pelo menos, estudados. Né? E agora, obter a diferença, né, do consumo acumulado mês a mês com o afluxo acumulado mês a mês. Né? Quando isso resultar em um saldo, né, ou seja, quando o valor do afluxo acumulado for maior do que o consumo acumulado, vai resultar em um saldo, ou quando for inferior, vai resultar em um déficit, né, que também vai ser estendido aí de um ano para o outro, né, e vai ter situações variáveis de saldo e déficit, porque resultado da diferença de consumo e afluxos acumulados. Então vou ter saldos aqui em um período, pode ter déficit em outro, e voltar a ter saldo, enfim, isso aqui pode variar bastante. Né? O que importa é que, nesse caso, o gráfico resultante, ó, teria esse aspecto, né? A reta novamente de retirada, né, de consumo, porque o consumo vai ser considerado constante, né, nesse tipo de balanço. E a curva dos afluxos líquidos acumulados vai ter esse aspecto, demonstrando alguns saldos acumulados aqui, ó, até esse instante aqui, o saldo S1, um déficit acumulado nesse período aqui, nesse mês aqui, né? Volta a ter um novo saldo acumulado, porque isso aqui está passando de um ano para o outro, iniciando um novo período de chuva, volta a crescerem os acúmulos, né? Os acumulados líquidos, né? Dos afluxos, e nos períodos secos volta a aumentar o déficit acumulado do balanço, né, entre o afluxo e as retiradas. Então eu vou ter, durante o período todo estudado, alguns saldos acumulados, né, e alguns déficits acumulados. A capacidade útil da barragem, ela é obtida através dessa soma do maior saldo acumulado com o maior déficit acumulado.
e pode ser determinada traçando tangentes paralelas à reta de consumo, né, nos pontos de mudança de declividade. Né? Então, as extremas, né, que são essas duas, ó, no ponto F aqui, e essa outra no saldo S1, né? Então, o somatório vai resultar nesse segmento aqui, né, que está em escala, no caso, né, sendo apurado tudo aqui em dado real. Então, a gente só medir isso aqui ou somar, né, lá na planilha o valor do maior saldo com o maior déficit. Então, a barragem deve ter uma capacidade suficiente para guardar o maior saldo acumulado que pode acontecer no período, que vai acontecer no período crítico, né, e cobrir o maior déficit. Né? Então, ela deve acumular o maior saldo e ainda a parcela dos saldos seguintes, né, suficientes para cobrir o maior déficit que vai acontecer no período. Tá? Então, essa é uma barragem, como eu falei, normalmente vai resultar em maior capacidade, uma segurança um pouco reduzida, né, mas que pode ser e é adotada em muitas situações, principalmente aqui, como eu falei, no Nordeste, onde a gente tem rios que secam completamente em alguns períodos, né? São temporários, como se diz. Então a gente muitas vezes precisa adotar essa sistemática, né, e determinar barragens com capacidades suficientes para aguardar e guardar os períodos de chuva com valores que geram valores de afluxo suficiente para cobrir déficits que vão ocorrer em outros anos. Tá? O estudo deve partir do mês que marca o início da chuva. E a capacidade total da represa, como eu falei, essa capacidade útil é determinada com a soma do maior saldo e o maior déficit, e acrescida do fator de 20% a mais, né? 1,2. Determinada a capacidade da barragem, é importante determinar a vazão de máxima enchente que pode chegar na barragem para o dimensionamento do sangradouro, daquela estrutura que deve despachar a máxima enchente. Então, a máxima enchente tem várias fórmulas, métodos, modelos, programas, né, para determinação, como a gente já viu. Tá? Determinada a capacidade da barragem, resta calcular as dimensões do sangradouro para dar passagem à vazão de máxima enchente, né, como a gente já se referiu. Né? Quando ocorrer essa vazão de máxima enchente, essa vazão deve passar através da estrutura do sangradouro, né, que deve ser dimensionada para essa condição. A determinação da vazão de máxima enchente, ela pode ser feita por variadas fórmulas, métodos, modelos, né, etc. Aqui, para exemplificar, né, a gente adotou essa fórmula determinada pelo engenheiro Aguiar, né, aqui para o Nordeste, então que já tem uma aplicação há bastante tempo, através do DENOX, mas que na realidade ela está sendo aqui colocada como exemplo, né? Não é que se deva adotar para qualquer situação essa expressão, né? Lógico. Pois bom, essa vazão de máxima enchente, calculada por essa
expressão, né, onde essa é a área da bacia hidrográfica em quilômetro quadrado, é a linha de fundo da bacia em quilômetro, igual ao comprimento do riacho, da seção à nascente. Isso é o E, né? Que é esse comprimento do riacho todo aqui, ó, desde a seção de barramento até as nascentes do rio, no início da bacia hidrográfica lá, né? Medida em escala, claro. Né? E K e Z são coeficientes da bacia e podem ser determinados através dessa tabela, também calculada, expressa aí pelo engenheiro Aguiar, né? Da mesma forma. Então, enquadra a bacia numa dessas categorias, né? Pequena, acidentada, média, quase plana, etc. Então, enquadrou numa dessas categorias, verifica qual é o K e o Z, né? Esses dois coeficientes para aquela bacia, e aí substitui aqui na fórmula, né? O K e o Z, o E medido na bacia, como a gente já falou, e aí determina a máxima enchente. Com a máxima enchente calculada, entra nessa expressão de capacidade de vertedor, né? de vazão de vertedor, né? Que é com a vazão de máxima enchente, né? Que é a que vai passar aí nesse vertedor do sangradouro, e que é função, basicamente, da altura da lâmina vertente. Né? Então, com a altura da lâmina vertente determinada e a vazão de máxima enchente, eu calculo o L, a largura do sangradouro em metro. Né? E como determinar esse H, né? Essa altura da lâmina? Onde esse H, né, vai ser estabelecido em função das características topográficas da seção do rio, né? Uma altura de lâmina menor implica numa largura de sangradouro maior e vice-versa. Né? Então, a partir do estudo da topografia local, eu posso definir, estimar o L, né? Ou o H e calcular o outro em função da máxima enchente, né? O outro elemento. Entretanto, ainda resta uma dimensão de folga para ser colocada na altura do sangradouro, adicionada à altura da lâmina de sangria, né? Que é uma folga estabelecida em função da altura de onda que pode se formar no lago determinado pela barragem. Né? A barragem vai seccionar o rio, barrar o rio, ele vai subir e ocupar a área da bacia hidráulica, formando um lago, como a gente tem falado. Né? E esse lago, dependendo da extensão dele, que é determinada com esse F, né? FET, né? A extensão do lago, medido na bacia hidráulica. Então, quanto maior a extensão do lago, maior a possibilidade de formação de onda e de onda mais alta, né? Porque a altura da onda vai ser muito relacionada com a extensão do lago. O vento vai formar essa onda e se desenvolver e crescer em função dessa extensão do lago. Né? Então, a altura de onda máxima, determinado o FET, que é a extensão do lago, né? Calcular a altura da onda em metro. Em função do FET, como eu falei, maior extensão da bacia hidráulica, medida a partir do eixo da barragem. A velocidade da onda é dada por essa expressão, 1,5 mais 2 vezes o E, que é a altura da onda. Então, determinado o E,
por essa fórmula, calcula agora o V, que é a velocidade da onda, em metros por segundo. E a folga a ser adotada na altura da lâmina do sangradouro, né, além do H, adicionada ao H, vai ser 0,75 vezes o E, né, que aqui foi determinado, a altura da onda, mais V2 sobre 2G, que é energia cinética. Né? V aqui já calculado, então V2 sobre 2G e calculo o F. Né? E aí tenho todas as dimensões para o sangradouro. Né? O H, ó, que é a barragem, né? Coroamento da barragem, a altura da lâmina de sangria, o H para a vazão de máxima enchente, o F, que é a folga, que a gente acabou de calcular, a largura do sangradouro. Isso aqui, tanto eu posso estipular o H como o L, né? Um dos dois, e o outro na fórmula do vertedouro é determinado automaticamente. Né? Isso aqui é esquematicamente a seção transversal do rio, né? Naquela seção da bacia hidrográfica que está sendo estudada, e pela topografia eu observo, né, se nesse caso dessa topografia, se eu aumentar muito o L para diminuir a lâmina vertente, o H, né, economizar aqui nessa profundidade, eu vou estender muito essa largura aqui do sangradouro, que vai demandar um corte aqui de terreno, né, muito maior. Então eu procuro uma dimensão que otimize, né, esse movimento de terra aí. Quanto mais aumentar o L, menor o H, e vice-versa. Né? Então estima um e determina o outro por aquelas fórmulas. Então aqui está o projeto esquemático da barragem, com o coroamento, né? Tomada d'água, a tubulação atravessando aqui abaixo do nível mínimo, né, de água, né, a barragem, aquele volume, aquela capacidade determinada por regularização anual ou plurianual é o volume útil, tá, que vai estar contido entre um nível máximo e um nível mínimo. O nível máximo abaixo do coroamento, né, porque mesmo quando a barragem estiver vertendo com a vazão máxima, o nível da água no lago tem que estar abaixo ainda do coroamento, né? Foi determinada essa folga aí, né? Entre a altura da máxima enchente e o coroamento da barragem. E uma tubulação que atravessa a barragem também com uma tomada d'água, mas que aqui vai descarregar no lado disjusante da barragem, no leito do rio, né, permitindo a descarga de fundo da barragem, né, localizada no ponto mais baixo aqui da barragem. Tá? Então esse é um esquema e mostra as principais dimensões, cotas, características de uma barragem, né, de acumulação. E aqui implanta seção transversal, seção longitudinal e seção transversal de uma barragem, de um projeto real, né? De uma barragem colocada, instalada, projetada sobre a topografia aqui da bacia hidráulica, né? A bacia que vai ser a área que vai ser alagada pelo lago, né? Formado uma barragem com um perfil trapezoidal, né? E que pode ser desenhada dessa forma, obedecendo às dimensões da seção do trapézio, na seção máxima, né? A mais baixa aqui, nesse cortando aqui, ó, nessa cota 100, né? do fundo da barragem, e a cota de coroamento, nesse caso,
na cota na cota 115, né? Essa cota daqui, ó, que corresponde à de coroamento aqui, da mais alta aqui do topo do trapézio, né? Então é só desenhar de acordo com essas dimensões sobre essa topografia real e eu vou ter esses 3 desenhos aqui da barragem, afora a topografia da bacia hidráulica, né? Então você tem aqui o desenho da barragem em seção longitudinal, em planta, né? Barragem vista de cima, como vai ficar, essa no caso, né? E a seção transversal na máxima do rio, né? Com a seção transversal da barragem, que é, nesse caso, um trapézio. Aqui os muros laterais de contenção, o sangradouro, ó, com aquele L, e a altura total aqui da lâmina H, mais a folga, né? Para formar esses muros de proteção e contenção da vazão de máxima enchente, quando passar e chegar aí na seção considerada. Tá? Isso aqui é uma planta, assim, de uma barragem muito grande, né, de Sobradinho, quase esquemática, né, porque mais corresponde mais ou menos vamos dizer, ao desenho original, só de forma muito simplificada, para dar uma ideia, né, de Sobradinho no Rio São Francisco, uma barragem em terra com capacidade para 34 bilhões de metros cúbicos de água, de acumulação. Curemas, na Paraíba, tem 1 bilhão, e é uma barragem muito grande, e 300 milhões de metros cúbicos. Então, para dar uma ideia dessas barragens. E aqui um desenho assim, mostrando as seções em construção de uma barragem nessa seção transversal, né? Faremos agora uma pausa, concluindo esta 6ª parte da videoaula de número 003, que tratou sobre a unidade de mananciais e captações. Continuaremos na próxima apresentação com a videoaula de número 004, que tratará sobre a unidade de adução.